Olá, pessoal. A gente vai retomar, né, o ensino de literatura. Nós vamos voltar muito ao tempo, a um período conhecido como quinhentismo. Quinhentismo é exatamente o que vocês estão imaginando. É referente aos anos de 1500, quando, vocês lembram, né? Os europeus chegaram aqui ao Brasil. Para recordar, é o famoso descobrimento do Brasil. Vocês lembram disso, não lembram? Muito bem. O que a gente vai estudar especificamente? As produções literárias que foram realizadas durante esse período de início, de chegada e início da colonização do Brasil pelos portugueses, ok? Então, o que foi? O quinhentismo foi o primeiro período literário no Brasil e não do Brasil. Já eu explico. Em que circulam os primeiros textos escritos. Obras informativas sobre as descobertas territoriais de Portugal e obras de caráter religioso catequético. Então, vocês vão ter já aí de início duas informações importantes sobre as produções literárias que houve durante o quinhentismo. Primeiro, não vamos dizer que isso aqui é uma literatura do Brasil, mas uma literatura que aconteceu no Brasil. Qual é a diferença? Como vocês sabem, o Brasil estava sendo descoberto nesse período. Então, não havia uma população brasileira que já tinha um domínio da literatura. Na verdade, é uma literatura escrita por portugueses no Brasil, já que eles tinham chegado aqui e aqui começaram a escrever. Então, não é uma literatura feita pelo povo do Brasil, mas feita pelos portugueses durante esse período de descoberta e início da colonização do Brasil, certo? O que vai ser escrito aqui? Qual é a produção literária que vai ser escrita aqui? Obras de cunho informativo. Ou seja, tudo que era escrito visava informar, ok? E sobre o quê? Sobre as descobertas territoriais de Portugal em relação à terra que foi recém-descoberta. E a outra parte das produções literárias do quinhentismo vai ser de caráter religioso catequético. Então, nós vamos ter aqui uma literatura voltada para a catequese, né? Para trazer religião aos índios que aqui moravam na época. Quando aconteceu? Já foi dito, aconteceu em 1500 a 1601. Portanto, mais de 100 anos, né? Que se destacou? A literatura informativa que mais destacou foi Pero Vaz de Caminha, com a famosa Carta de Descobrimento do Brasil. Tá? E na literatura jesuítica, o famoso Padre José de Anchieta, com poemas, ladainhas e peças teatrais. O que aconteceu durante esse período de 100 anos? Inicialmente, em 1500, vocês vão ter, né, a lembrança daqueles grandes eventos que ocorreram durante esse período, até 1530. Chegada dos portugueses ao Brasil, através das navegações. Houve também o primeiro contato de brancos e índios, né? Esse primeiro contato aí ficou até lendário, né? Primeira missa no Brasil, partida da expedição de Pedro Álvares Cabral e a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? A partir de 1530 foi quando começou de fato a colonização, ou seja, essa terra passou a ser povoada, né? Foi aqui que apareceram as primeiras vilas e quem chefiou essa colonização foi o Martim Afonso de Souza, que deu-se aqui também a fundação da primeira vila, a Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, né?
O ciclo do pau-brasil é o período em que muito pau-brasil foi exportado para a Europa, né? Foi aqui também que aconteceu aquele famoso Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão do Brasil em 15 capitanias, né? Foi a forma que se achou de Portugal dominar toda essa terra que havia aqui recém-descoberta, né? Vocês sabem que nessa época estava tendo muita disputa por território, né? Entre os portugueses e os espanhóis, né? Então, Portugal correu logo para poder dominar essa faixa de terra que eles descobriram. Governo geral de Tomé de Souza, chegada dos jesuítas, que vocês sabem, que eu já falei anteriormente, viriam a catequizar os índios, e foi aqui também que começou o início do ciclo da cana-de-açúcar. Pessoal, o Brasil viveu durante muito tempo produzindo açúcar, né, nos famosos engenhos. Então, houve muito engenho aqui na região do Nordeste. Vocês sabem que o Brasil foi descoberto aqui no Nordeste, na região de Salvador, né? Inclusive, foi a primeira capital do Brasil. Então, essa cana-de-açúcar, ela ocupou todo esse território aqui, litoral, né, cana-de-açúcar. Posteriormente, a outra riqueza que o Brasil explorou nos anos de 1600, 700, foi o ouro, que vocês vão ver logo em seguida, quando a gente for estudar o barroco. Olha só o que é que se produziu na literatura do quinhentismo. Então, a literatura, ela é exclusivamente informativa. Por isso que o nome dessa literatura é literatura informativa. E o que foi aqui? Foram textos que circularam no Brasil colonial, feitos por cronistas que informavam a metrópole sobre a terra recém-descobertas. Então, o trabalho dos cronistas era relatar ao rei essas descobertas que eram feitas, né, aqui na Nova Terra. Por ser de estilo extremamente descritivo, a literatura informativa não foi considerada como literatura propriamente dita. Contudo, foi um gênero importante para o desenvolvimento inicial do nosso país, que enriqueceu a nossa cultura. Características da literatura informativa. O estilo, ele é descritivo. Se vocês lerem a primeira carta, a carta do Pero Vaz de Caminha, vocês vão encontrar uma verdadeira descrição, principalmente dos índios, né? Como eles se vestiam, como eles eram. Então, o caráter, ele é descritivo. Então, vocês vão encontrar ainda louvor e exaltação extrema à terra recém-descoberta, e destaque para as belezas naturais e riquezas presentes na terra. Olha só aqui um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, essa carta aqui é enviada ao rei de Portugal da época, sobre os índios, sobre a beleza, sobre as características do lugar, né? Inclusive o clima. Então, o caráter aqui, não resta dúvida que é descritivo. Então, além da Carta de Caminha, em 1500, é importante mencionar, como exemplos de textos significativos da literatura de informação, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães Gandolf, e o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Então, essas são algumas das crônicas que foram feitas durante esse período de 1500 a 1601. Essa literatura, como vocês já bem sabem, é chamada de literatura de informação. E a outra parte da literatura de informação, compreendida nesse período de início da descoberta do Brasil, foi a literatura de catequese, ou dos jesuítas. Os jesuítas eram padres que foram enviados para cá, nesse período, para catequizar os índios. Esses padres, especialmente o padre Raimundo José Vieira, eles escreveram poemas, teatro, ladainhas, pura e simplesmente com o fim de catequizar os índios. Os textos escritos pelos jesuítas tinham caráter informativo,
uma função moralizante, ou seja, de moralizar, e catequizante. Eles visavam ensinar os índios os valores europeus e os princípios da fé católica. Então, os índios daqui, né, que tinham a sua própria religião, suas próprias cerimônias e costumes, eles acabaram tendo que adotar a religião católica e os valores europeus. Muito bem. E eles relatavam, né, o mandamento desse trabalho de evangelização às autoridades portuguesas. Então, a questão da crônica continuou também na parte religiosa. E aqui vocês têm um poema do José de Anchieta, que tem um valor literário bem grande, né? Em Deus, meu Criador, do pé do sacro monte, meus olhos levantando ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume que as trevas do meu peito todas consomem. Então, você vê aí o valor poético, né? Nós temos aqui um estilo poético, com rimas e com ritmo, né? Que não deixa a desejar nenhum outro poeta. Então, tem valor literário, sim. Correm doces licores das grandes aberturas do penedo. Levanta-se os errores, levanta-se o degredo e tira-se a amargura do fruto azedo. Também merece menção os poemas do Santíssimo Sacramento e a Santa Inês.